Podemos começar? Quero agradecer a presença de todos os veículos de imprensa que aqui estão. Agradecer a todos os deputados, muitos, claro, que não puderam vir porque têm outras agendas, mas nós estamos aqui falando em nome da liderança da oposição e da liderança da minoria aqui na Câmara dos Deputados. O Estadão, veículo renomado de imprensa, já pelo terceiro dia consecutivo, denunciou e tem denunciado a existência de uma milícia digital do PT que, ao que tudo nos indica, a deputada Bia, líder da minoria, acaba de chegar também, ao que tudo nos indica, pelo que a própria imprensa tem divulgado, o chefe dessa milícia digital é o ministro Paulo Pimenta. Essa estrutura conta com financiamento público, essa estrutura conta com influenciadores e essa estrutura tem dois objetivos: atacar e descredibilizar não só a oposição, mas qualquer cidadão que faz críticas à atuação do governo. E também, segundo a matéria do próprio Estadão, o segundo objetivo dessa estrutura é atacar a todos vocês, profissionais da imprensa. Então, eu quero relembrar aqui alguns fatos. Durante a campanha presidencial passada, o deputado Janones, segundo a própria imprensa, assume em seu livro que se utilizava de influenciadores para propagação de mentiras. É importante que a gente faça essa premissa, porque essa estrutura criada na campanha presidencial, ela ainda existe e tem sido utilizada pela Secretaria de Comunicação, criada pelo ministro Paulo Pimenta, para esses objetivos que eu comentei com vocês. Mais do que isso, a própria imprensa noticiou que existiu uma campanha, aliás, uma agência que foi oculta da prestação de contas do Lula na campanha presidencial. Essa agência é a Polo Marketing Digital. E vocês logo vão entender o motivo pelo qual eu cito essa matéria. A Polo Marketing Digital, ela está dentro da estrutura do Partido dos Trabalhadores, com um contrato mensal, e é quem coordena os grupos de WhatsApp do Partido dos Trabalhadores que são utilizados para divulgação de fake news. E quero lembrar o terceiro fato, que nós da oposição, há alguns meses atrás, já denunciamos que a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto estava sendo utilizada e aparelhada para a perseguição de deputados da oposição. Nós denunciamos e vocês, profissionais da imprensa, repercutiram. Agora, como que se dá essa estrutura? Dentro da Secretaria de Comunicação foi criada a Secretaria de Políticas Digitais. Dentro da Secretaria de Políticas Digitais, que é uma estrutura dentro da Secretaria de Comunicação, nós temos o Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão. Eu acho que nem George Orwell imaginava que seria possível isso, né? Um Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão e também um Departamento de Direitos na Rede e Educação Midiática. Essa estrutura tem sido utilizada para monitorar as redes sociais de qualquer cidadão do nosso país, em especial aqueles que fazem críticas à atuação do governo. Nós tivemos também a denúncia feita pelo ex-parlamentar Jean Willis de que o senhor Paulo Pimenta aparelhou a Secretaria de Comunicação para perseguição dele próprio. Ex-deputado Jean Willis, da esquerda, denunciando o próprio ministro Paulo Pimenta. Nós temos também aqui uma ex-colaboradora da própria esquerda, a senhora Michele Prado, que denuncia a existência de um gabinete do ódio, segundo ela, encabeçado pela primeira-dama, a senhora Janja. E nós temos agora também o financiamento público. De que maneira se dá o financiamento dessa estrutura que foi criada, deputada Bia, para, repito, perseguição da oposição, perseguição de cidadãos críticos ao governo e ataques à imprensa. E repito aqui, porque isso foi dito pelo próprio Estadão. Nós temos a matéria que foi fortemente veiculada pela imprensa, de que aquela mega licitação feita pela Secretaria de Comunicação, quem ganhou foram as agências amigas do PT. E dentro desse edital da mega licitação, nós temos aqui, e eu posso disponibilizar isso para cada um de vocês, todos os tópicos que estão incluídos dentro dessa licitação. Dentre eles, ferramentas de software para análise e inteligência artificial de mais de 20 milhões de menções ao governo. Nós temos expansão dos efeitos das mensagens e das ações de comunicação do governo. E hoje nós temos a matéria do Estadão, que narra os grupos de WhatsApp que são utilizados desde a campanha para a divulgação dessas mensagens falaciosas de ataques à imprensa e aos parlamentares da oposição. Nós temos aqui também a utilização de influenciadores. O Estadão, na data de ontem, narrou que o senhor Tiago dos Reis, um dos principais influenciadores da esquerda, ele tem uma visualização, talvez seja maior do que qualquer
canal hoje, uma das maiores visualizações, tem tido lucros mensais de mais de R$500 mil. E isso, ao que tudo nos mostra, é fruto das reuniões diárias que a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto tem feito com agências de publicidade, aquela agência Polo, que foi oculta da prestação de contas do PT, e essas reuniões diárias acontecem justamente para tentar manipular o debate público, perseguir a oposição e atacar a imprensa. Portanto, nós temos poupudas verbas públicas dentro dessa mega licitação, e as ferramentas que são utilizadas para monitoramento das redes, só essas ferramentas, a utilização de software para inteligência artificial, somam R$71 milhões para monitorar o que estão sendo colocados nas redes sociais e tentar manipular a opinião pública. Então, nós temos aqui um organograma de como se dá essa milícia digital do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aqui o senhor Paulo Pimenta, que foi quem criou essa estrutura e é o que tudo nos indica. É o chefe da milícia digital do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aqui 3 braços: o Partido dos Trabalhadores, os influenciadores, dentre eles o senhor Thiago dos Reis, e a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Dentro da estrutura do PT, repito que tudo que eu estou dizendo aqui foi aquilo que saiu publicado no Estadão nos últimos 3 dias e aquilo que a própria imprensa tem divulgado nos últimos meses. Então, debaixo da estrutura do Partido dos Trabalhadores, nós temos Paulo Okamoto, do Instituto Lula, nós temos a Clarice Charhel, dona da Polo Marketing, que é aquela agência que foi oculta da prestação de contas da campanha presidencial, e nós temos o Juan Pessoa, que hoje está como superintendente-presidente da EBC. Segundo o que narra o Estadão, Clarice, da agência Polo, e Juan Pessoa, da EBC, são as 2 pessoas que coordenam esses grupos de WhatsApp que são utilizados para a divulgação de mensagens falsas, para a divulgação de ataques à imprensa e ataques aos cidadãos que criticam o governo. Juan Pessoa, repito, que está nomeado como presidente da EBC. Paulo Okamoto, do Instituto Lula, e Clarice, que é a proprietária da Polo, que tem um contrato mensal com o Partido dos Trabalhadores, que realizam reuniões diárias com esses influenciadores na tentativa de manipular a opinião pública. Nós temos a própria participação dos influenciadores, não é novidade alguma que a própria primeira-dama tem se reunido com influenciadores desde o início do governo, e o próprio Estadão narra a participação especial do Thiago dos Reis, que tem lucrado mais de R$500 mil com as fake news por ele divulgadas. E aqui, a título de exemplo, eu trago algumas das notícias que ele divulga no seu canal, né? Amando de Bolsonaro, Pablo Marçal manda matar Lula, IPF vai para cima de terroristas. Fake news. Revelada a ligação de Bolsonaro com o Comando Vermelho. Fake news. Isso está no canal do influenciador da esquerda, Thiago dos Reis. Michele exposta. Foto de Michele beijando outro homem causa alvoroço. Está no canal do senhor Thiago dos Reis, influenciador que, segundo o Estadão, tem auferido lucro de mais de R$500 mil por mês com a divulgação dessas mensagens. E um último exemplo em relação a ele, ao senhor Thiago dos Reis: acabou para ele. Anunciada a morte de Bolsonaro. Situação piorou muito e não tem mais volta. Isso está no canal do senhor Thiago dos Reis. Então, voltando ao mapa da milícia digital, que tudo nos mostra que Paulo Pimenta é o chefe da milícia digital do Partido dos Trabalhadores, nós temos, além dos influenciadores que participam do exército do WhatsApp, nós temos a própria Secretaria de Comunicação, através da mega licitação, em que, como já mostrei para vocês, agências amigas do PT, de modo muito suspeito, ganharam essa mega licitação, a maior licitação digital da história recente do nosso país, que tem como um dos objetivos o monitoramento das opiniões do cidadão brasileiro. E dentro da Secretaria de Comunicação, essa estrutura que eu já comentei com vocês, que nem George Orwell poderia imaginar a criação de um departamento de direitos na rede e educação midiática e um segundo departamento de promoção da liberdade de expressão. Então nós temos uma estrutura montada, uma verdadeira milícia digital, cujo objetivo é ataque à democracia através do ataque a veículos de imprensa. Aliás, o Estadão, que noticiou isso, tem sido vítima de ataques orquestrados da esquerda desde o início do governo Lula. E o segundo objetivo de atacar não só parlamentares da oposição, mas atacar o cidadão comum que tem feito críticas ao governo. E nós temos aqui uma série de mensagens trocadas dentro desses grupos de WhatsApp, como, por exemplo, esse aqui. Grupos de WhatsApp que são organizados e coordenados pela Clarice, que dentro daquela estrutura organizacional é quem tem um contrato mensal com o PT e organiza essas reuniões diárias, junto com o Juan Pessoa, que é da EBC. Então aqui, em um desses grupos de WhatsApp, a dona Clarice recomendando que todos da esquerda devem seguir alguns canais, dentre eles o Plantão Brasil, que é o canal do senhor Thiago dos Reis. Justamente esse influenciador, que eu mostrei agora para vocês as fake news que ele divulga, e que tem lucrado mais de R$500 mil por mês, segundo o próprio Estadão. Aqui nós temos a reunião organizada pelo Partido dos Trabalhadores com
comunicadores, agências de publicidade, e que também foi notificado, o senador Rogério Marinho está aqui,